Olá, meu jovem, olá, minha jovem, sejam bem-vindos a mais um Se Liga na Educação. Eu sou o Rafael e sou seu professor de Física. Bom, na aula de hoje, nós vamos comentar algumas forças aplicadas às leis de Newton. São elas, massa e peso, lembrando que massa não é uma força, mas a gente vai comentar o que é massa e diferenciar massa de peso. Vamos falar um pouco da força normal, da força de tração, força de atrito e fazer alguns exercícios do Enem. Bom, para começar, a gente vai diferenciar em massa e peso. Massa, ela é uma grandeza escalar e ela está relacionada com a inércia de um corpo. Quanto maior for a massa de um corpo, mais difícil vai ser tirá-lo do seu estado. Se ele está em movimento, quanto maior for a massa, mais difícil vai ser tirá-lo do movimento, ou se ele estiver em repouso, mais difícil será tirá-lo do repouso. E é uma constante característica do corpo, ou seja, o seu valor não é alterado independente do local que ele esteja. Se ele estiver aqui na Lua, a massa dele vai ser um valor, se ele estiver na Terra, vai ser outro valor, vai ser o mesmo valor, aliás, ou seja, não muda à medida que ele muda de lugar, tá? Bom, já o peso de um objeto, ele é definido como a força com que a Terra atrai ele. Ou seja, um objeto ele cai porque existe uma força ali atuando nele. E essa força é justamente a força peso, que é a força com que a Terra atrai os objetos. E é uma grandeza vetorial. Se é uma grandeza vetorial, ela possui módulo, que é um valor numérico, possui direção e possui um sentido. E um objeto de certa massa, se ele for abandonado, ele vai cair em razão dessa força peso. E sendo o peso a única força a atuar nesse objeto, ele vai adquirir uma aceleração. E essa aceleração consiste com a aceleração da gravidade, que a gente chama de G. Bom, e aí com isso nós podemos fazer uma associação com a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton fala que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Se o peso em um objeto em queda livre é a única força que atua nele, nós podemos chamar que a força resultante é justamente o peso. E a aceleração que ele adquire é a aceleração da gravidade. Então, nós podemos associar da seguinte forma: peso é igual a massa vezes a gravidade. Bom, note que o peso, por ser uma grandeza vetorial, ela possui módulo, direção e sentido. E aí, numa visão global, né, esse peso está sempre apontado para o centro da Terra. Porém, a Terra ela é muito gigante para a gente poder ver ela no formato esférico. Então, numa visão local, o peso vai estar sempre na vertical, apontado para baixo, ok? Então, numa visão global, vejam bem, numa visão global, estou vendo a Terra toda. Então, o peso está sempre apontado para a Terra. Mas eu sou muito pequeno para ficar vendo a Terra toda. Então, eu vou ter uma visão local. E na visão local, o peso está sempre apontado na vertical para baixo. Então, olha só essa figura aí que eu coloquei para vocês, né? Eu tenho aí uma corda que está fazendo uma força que não deixa o objeto cair, mas eu tenho o peso que está tentando fazer com que esse objeto caia. E esse objeto está na vertical para baixo. Notem aí no plano inclinado, né? Apesar do plano estar inclinado, o peso também continua sendo apontado para baixo. Isso é uma visão local que a gente tem. E aí a gente faz um exercício, ok? Na superfície da Lua, onde a aceleração gravitacional é de aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado, um corpo apresenta um peso de 3.200 newtons. Sabendo que a aceleração gravitacional na superfície da Terra é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, a massa do corpo e seu peso na Terra valem... Bom, primeira coisa é o seguinte, nós precisamos descobrir qual que é a massa desse corpo, ok? Bom, a gente sabe que o exercício ele te deu qual que é o peso desse objeto na Lua e ele te deu também qual que é o valor da aceleração da gravidade na Lua. E aí a gente pode aplicar a equação do peso, que seria a segunda lei de Newton. Peso é igual a massa vezes gravidade. Só que nós vamos associar o peso com a gravidade na Lua. E aí a gente acha a massa. Bom, então eu tenho aqui, peso é igual a massa vezes gravidade. Eu quero saber qual que é a massa. Então a gravidade eu levo para o outro lado dividindo e vai ficar 3.200 dividido por 1,6. 3.200 dividido por 1,6 vai dar 2.000 quilos. Então, esse corpo, na Lua, ele vai ter uma massa de 2.000 quilos,
que corresponde a um peso de 3.200 newtons. Bom, como a massa ela é uma propriedade, é uma constante do material, ela não muda, ou seja, se ele tem 2.000 quilos na Lua, ele também vai ter 2.000 quilos na Terra. Só que o que vai diferenciar é o peso, porque a aceleração muda. Como a aceleração aqui na Terra, o exercício considera 9,8 metros por segundo ao quadrado, então nós vamos calcular o peso agora na Terra. E o peso na Terra vai ser m vezes g, só que o m é 2.000 quilos e a gravidade vale 9,8. Fazendo essa multiplicação aí, 2.000 vezes 9,8 vai dar 19.600 newtons. Então, nós podemos marcar a alternativa B. Ele vai ter uma massa de 2.000 quilos e um peso de 19.600 newtons, considerando que a gravidade na Terra vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Bom, a gente entra numa outra força, que é a força normal. Bom, força normal, ela só vai acontecer quando tiver uma interação entre o corpo e a superfície com que ele mantém o contato. Bom, e ela é uma reação provocada no corpo devido à compressão realizada sobre a superfície. É preciso tomar muito cuidado, que muita gente confunde peso e normal com pares de ação e reação. Não são, tá? Na verdade, a normal ela é uma reação devido à compressão da superfície com que o corpo está em contato. Então, por exemplo, vamos supor que essa caneta aqui, ela está em contato com a minha mão. Então, a minha mão ela é a superfície de contato com a caneta. Essa caneta, ela tende a entrar na minha mão, ou seja, ela está comprimindo a minha mão para baixo. Como reação, a minha mão vai fazer uma força no sentido contrário na caneta. Então, veja bem, caneta está fazendo uma força de compressão na minha mão, ela está tendendo a empurrar a minha mão, como reação, a minha mão empurra a caneta para cima, tá? E ela é sempre orientada perpendicularmente à superfície e tem sentido contrário à tendência de penetração do corpo na superfície. Então, por exemplo, veja aqui na primeira imagem, eu tenho aqui um bloco sobre uma superfície horizontal. Esse bloco ele tende a entrar na superfície horizontal para baixo. Então, a força normal vai estar apontada para cima. Agora, na segunda imagem, veja bem, é como se tivesse uma pessoa empurrando, comprimindo o bloco contra a parede. Então, o bloco ele tende a entrar na parede. Como reação, a parede faz uma força no bloco, que é o que a gente chama de normal, no sentido contrário. Então, se ele tende a entrar para a direita, a reação vai estar apontada para a esquerda. Agora, na terceira imagem aqui, o plano está inclinado. Notem que a normal ela está perpendicular a esse plano que está inclinado. Tá? Ele tende a entrar no plano e, como reação, o plano faz uma força no sentido contrário. De novo, eu reforço aqui. Peso e normal não são pares de ação e reação. Primeiro, que para ser par de ação e reação, essas forças têm que estar atuando em corpos diferentes. O peso e a normal, elas atuam no mesmo corpo. Então, para começar, isso aí já é um veredito que comprova que eles não são pares de ação e reação. E outra coisa, os pares de ação e reação têm mesmo valor, têm mesma direção, só que em sentidos contrários. Se eu considerar aqui um plano inclinado, veja bem, o peso está na vertical e a normal ela está meio que na diagonal. Ou seja, as direções aí são diferentes, o que comprova que peso e normal não são pares de ação e reação. Bom, e aí a gente fala da balança, tá? A balança é um instrumento de medida de massa, mas como que funciona a balança, né? A leitura da balança, ela é feita, na verdade, ela te dá o valor da normal e ela converte esse valor em massa, tá? Bom, então veja bem, quando você sobe na balança, você faz uma força de compressão na balança, ou seja, você tende a empurrar a balança para baixo e a balança te empurra para cima. Normalmente, como a balança está na horizontal, e a única força a força que vai equilibrar a normal é o peso. Então, na verdade, a leitura da balança vai ser a normal, que coincidentemente coincidiu com o valor do seu peso. E aí ela faz o valor da massa. Bom, mas aí agora a gente tem alguns casos diferentes. Se eu estiver dentro de um elevador com essa balança,
e esse elevador estiver acelerando, essa balança vai fazer leituras diferentes se essa balança estivesse em repouso. Bom, no caso, se o elevador estiver subindo com a velocidade aumentada ou descendo, reduzindo a velocidade, ele vai ter uma aceleração para cima. E nesses casos, quando o elevador ele começa a subir, você meio que se sente pesado, parece que você se sente forçado para baixo. Bom, o que acontece? Nesse caso aqui, como a aceleração está apontada para cima, nós podemos concluir que a força resultante atuando no corpo vai estar apontada para cima também. E como é que a gente calcula a força resultante? Vai ser, nesse caso aqui, a normal menos o peso. Como eu quero saber qual que é o valor da normal, eu vou passar o peso para o outro lado somando. E aí a normal vai ser força resultante mais o peso. Como é que eu calculo força resultante de acordo com a segunda lei de Newton? Vai ser massa vezes aceleração. Aceleração de quem? Do elevador. E a gravidade? É a que corresponde à da Terra. Então, nesse caso aqui, a normal vai ser igual a massa vezes aceleração mais a massa vezes gravidade. Colocando a massa em evidência, normal é igual a massa vezes aceleração mais gravidade, e a gente conclui que a normal, nesse caso aqui, vai ser maior do que o peso. Agora, se o elevador estiver descendo, aumentando a velocidade, ou subindo, reduzindo a velocidade, você vai se sentir mais leve. E aí, nesse caso aqui, a força resultante, como a aceleração está apontada para baixo, a força resultante também vai estar apontada para baixo. E aí nós podemos concluir que a força resultante vai ser peso menos a normal. Como eu quero saber qual que é o valor da normal, bom, normal vai ser igual ao peso menos a força resultante. O peso é igual a massa vezes gravidade. A força resultante é massa vezes aceleração, no caso, a aceleração do elevador. Coloco a massa em evidência, normal vai ser igual a massa que multiplica G menos A, e a gente conclui que a normal ela é menor do que o peso. Agora, se a balança ela estiver parada, se ela estiver em repouso ou ela estiver com velocidade constante, nós podemos concluir que a força resultante ela é igual a zero, ou seja, nesse caso não há aceleração. E por isso, nesse caso, a normal vai ser igual ao peso. Bom, vamos fazer aqui uma questão de vestibular. Dentro de um elevador, um objeto de peso 100 newtons está apoiado sobre uma superfície. O elevador está descendo e freando com aceleração vertical e para cima de 0,1 metros por segundo ao quadrado. Considere a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Durante o tempo de frenagem, a força que sustenta o objeto vale em newtons, então a gente tem que saber qual que é a força que sustenta o objeto. Bom, como o elevador está descendo e freando, a gente pode concluir que a aceleração está apontada para cima. E nesse caso, a força resultante vai ser normal menos o peso, vai ser igual à força resultante, que é massa vezes aceleração. Como eu quero saber qual que é o valor da normal, que é o valor da força que o aponta que o sustenta, nós podemos concluir que a massa vezes aceleração, que a normal é igual a massa vezes aceleração mais o peso. Mas eu preciso descobrir qual que é a massa. Eu sei qual que é o peso dessa pessoa, que é 100 newtons. E aí, a gravidade na Terra vale 10, eu acho o valor da massa, que vale 10 quilos. E agora eu jogo na fórmula da normal. Normal é igual a massa vezes a aceleração mais o peso. Normal, então, vai ser 10 vezes a aceleração do elevador, que é 0,1, mais o peso, que é 100. 10 vezes 0,1 dá 1. 1 mais 100, 101 newtons. Então, a normal é a força que sustenta o objeto e vale 101 newtons, que foi a alternativa letra A. Bom, um outro tipo de força também é a força de tração. A força de tração ela está associada à presença de cordas e fios. E a função é transmitir a força de uma extremidade até a outra. Então, veja bem, eu tenho uma pessoa puxando um bloco. Essa pessoa ela faz uma força na corda e essa força é transmitida para o bloco, fazendo com que o bloco suba. Um outro exemplo aí de tração é esse aí, ó. Eu tenho dois blocos, um está sendo sustentado por outro que está apoiado numa superfície. Ou então eu tenho aqui uma corda presa a um teto, a uma parede, e essa corda está sustentando esse bloco. Quando então eu tenho envolvimento de cordas ou fios, nós temos força de tração. Uma outra força também é a força de atrito. A força de atrito está relacionada com o contato entre a superfície e o objeto. E ela é contrária à tendência de movimento ou escorregamento entre elas, tá? E ela é causada devido à rugosidade das superfícies. Então, olha só, eu tenho um objeto
ele tem imperfeições, e essas imperfeições normalmente são microscópicas, a gente não consegue ver, mas existe. E devido a essas imperfeições, existe então uma resistência à tendência de movimento. E essa resistência é o que a gente chama de força de atrito. Bom, essa força de atrito, então, ela é sempre contrária à tendência de movimento. Veja bem, o carinha está empurrando a estante. E aí, a estante ela tende a se movimentar, no caso aqui, para a direita. No caso aqui, a força de atrito vai estar apontada para a esquerda. Bom, e aí nós temos a força de atrito estático e a força de atrito dinâmico, ou também conhecida como uma força atrito cinético. A força de atrito estático, ela atua sobre o objeto e ela é variável. E ela só vai atuar quando o objeto estiver em repouso. A ideia é o seguinte, imagina que eu estou aqui quero empurrar essa mesa. Eu faço uma força para empurrar, só que ela ainda não se movimentou, porque existe uma força de atrito e essa força é a força de atrito estático, beleza? À medida que eu vou aumentando a força, essa força de atrito estático vai aumentando, tá? Mas ela tem um valor máximo que ela aumenta, tá? Ela aumenta até na iminência de movimento, que é o que a gente chama de força de atrito estático máximo, tá? Então, essa força de atrito estático, ela vai aumentando à medida que eu vou aumentando a força aplicada até um valor máximo, que é o valor de atrito estático máximo. E como é que eu calculo essa força de atrito estático máximo? Vai ser o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Então, φ, que é força de atrito estático máximo, é igual a μe vezes a normal. Esse μe aí é o coeficiente de atrito estático, que é uma característica dos materiais. Uma vez colocado em movimento, esse atrito ele deixa de ser estático, ele passa a ser dinâmico, ou também chamado de cinético, tá? E ele está relacionado quando esse corpo tem uma velocidade. E para calcular a força de atrito estático máximo, usamos a relação para calcular a força de atrito cinético, a gente usa a relação força de atrito cinético é igual a μc vezes a normal. Esse μc é o coeficiente de atrito cinético, e o exercício ele tem que te dar o valor desse coeficiente. E o gráfico é o seguinte, o coeficiente de atrito cinético ele é menor do que o coeficiente de atrito estático. Bom, então, como que funciona o gráfico de força de atrito pela força aplicada? A força de atrito vai aumentando à medida que eu vou aumentando a força aplicada, até que chega na iminência de movimento. Essa iminência de movimento, a gente tem um atrito estático máximo, e aí esse objeto começa a entrar em movimento. Quando ele entra em movimento, essa força de atrito diminui, e ele passa a ser constante, que é o que a gente chama de força de atrito cinético. Bom, vamos fazer uma questão do Enem de 2013. Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão e pelos seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? Então, a pessoa ela quer andar, ela vai fazer uma força para trás, beleza? E aí, o pé ele tende a escorregar para trás. Então, a força de atrito está apontada para frente, que é justamente a mesma direção do movimento da pessoa. Então, a alternativa correta aqui vai ser a letra C, vai ser paralela ao plano e no mesmo sentido de movimento. Para finalizar, os freios ABS são uma importante medida de segurança no trânsito, os quais funcionam para impedir o travamento das rodas do carro quando o sistema de freios é acionado, liberando as rodas quando estão no limiar do deslizamento. Quando as forças travam, a força de frenagem é governada pelo atrito cinético. As representações esquemáticas da força de atrito FAT entre os pneus e a pista em função da pressão P aplicada no pedal de freio para carros sem ABS e com ABS são respectivamente. Então, veja bem, o carro ele vai frear e a roda ela tende a deslizar. O freio ABS ele tende a evitar com que essas rodas fiquem deslizando, ou seja, ele quer manter o atrito estático e evitar o atrito cinético, porque o atrito cinético tem força menor. Então, um carro sem ABS, ele vai na iminência de movimento, né? Então, ele vai ter um gráfico, a força de atrito aumentando, até que chega no máximo, e aí esse carro começa a deslizar. E aí ele diminui essa força de atrito. Então, o gráfico melhor para representar aqui é a letra A. O carro com ABS, ele vai aumentando a força de atrito, depois ele diminui, e o carro com ABS, ele vai evitar esse atrito cinético. Então, a melhor alternativa aqui vai ser
Alternativa A. Pessoal, vamos finalizar por aqui. Agradeço a participação de vocês e até a próxima. Muito obrigado.